Olá, seja bem-vinda à nossa primeira aula do Desafio Gratuito Pilates em Casa, essa semana online e totalmente gratuita, que está começando hoje, segunda-feira, e vai até sábado, com 6 aulas para vocês praticarem Pilates aí no conforto de casa. Quero desejar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui e vai colocando aqui nos comentários para mim de que cidade que você vai fazer a aula. Coloca aqui de onde você vai fazer a aula. Boa noite para todo mundo. Pessoal, vamos começar já. Eu vou passar algumas informações que são super importantes para que vocês consigam aproveitar da melhor maneira o nosso desafio gratuito, ok? Vamos lá então. Pessoal, para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa, eu sou personal trainer e fisioterapeuta. Trabalho com Pilates há mais de 12 anos e adaptei os protocolos das aulas presenciais ao meu programa online, que, atenção, qualquer pessoa pode fazer, independente da idade ou da patologia. E eu sou criadora do maior programa de Pilates online do Brasil. E neste ano aí a gente está comemorando 5 anos de Pilates em casa. Eu sei que muitas de vocês é a primeira vez que estão me vendo, né? Mas é legal contar para vocês, gente, que o programa ele já tem aí 5 anos de trajetória e nesses 5 anos nós já transformamos mais de 30 mil alunas, isso mesmo, mais de 30 mil alunas que tiveram a vida transformada fazendo as aulas e alunas de todas as cidades do Brasil e inclusive temos alunas até mesmo do exterior. Por quê, gente? Porque fazer Pilates em casa, fazer Pilates online, você pode fazer de onde você estiver, né? É só você ter internet, ter aí um celular, você clica no link e faz a aula na maior praticidade do mundo. Inclusive aqui estou trazendo para vocês as fotos de algumas das nossas alunas que fazem as aulas, que estão super satisfeitas com excelentes resultados e todas empolgadas aí tiram as aulas, tiram fotos fazendo exercícios, enviam para a gente e estou compartilhando aqui para vocês algumas das nossas alunas. Além disso, gente, o programa Pilates em Casa já teve várias matérias publicadas, isso mesmo, em vários jornais, na Gazeta do Povo, no estado aí, Gazeta de São Paulo, no estado de Minas, Folha de São Paulo, em vários aí jornais e revistas, não sei se tem alguém dessas cidades, e temos até, gente, uma matéria publicada nacionalmente na revista Exame. Essa matéria, ela repercutiu o Brasil inteiro. E o título da matéria é Fisioterapeuta faz sucesso com aulas de Pilates para 50 mais, para pessoas com mais de 50 anos no YouTube. Porque, gente, o programa Pilates em Casa aí, ele vem fazendo sucesso no Brasil todo. E vocês vão ter a oportunidade de fazer uma semana de aulas gratuitas comigo. Vamos falar um pouquinho de como vai ser o desafio gratuito. Ele foi planejado com carinho para você que quer eliminar as dores no corpo e sair do sedentarismo. Quem aqui tem dor no corpo e quer eliminar as dores? Você está no caminho certo. Para você que está sedentária também, para você que quer melhorar postura, mobilidade, flexibilidade, qualidade de vida, para você que quer fazer pilates no conforto de casa, para você que quer emagrecer e ficar com o corpo sem flacidez, é para você que também quer dormir melhor e ter mais energia durante o dia. Olha só, gente, é para você, mesmo que você nunca tenha feito pilates e não sabe quais exercícios fazer. Eu sei que pode ter algumas pessoas assim que falam, Vanessa, mas eu nunca fiz pilates. Será que eu posso fazer? Gente, com certeza sim, pois os exercícios são simples, fáceis e sem impacto. Nós temos, inclusive, no programa, alunas de 85 anos, isso mesmo, alunas de 85 anos que fazem as aulas online comigo. Até aproveitando, coloca aqui para mim, gente, qual é a idade de vocês? Se tem alunas de 85 anos que fazem as aulas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer também. Para você que se sente perdida e não sabe por onde começar, eu vou guiar vocês direcionando os exercícios. Para você que precisa de incentivo e disciplina para se cuidar, eu sei que tem muitas pessoas que querem se cuidar, mas não tem incentivo. Gente, aqui vocês vão ter. Para você também que tem sintomas de ansiedade e depressão. Gente, hoje em dia, ansiedade e depressão é o mal do século. E o Pilates em Casa vai ajudar, inclusive, as pessoas que têm sintomas de ansiedade e depressão. E para você também que está acima do peso. Tem muitas pessoas que estão acima do peso, que querem fazer exercício, mas às vezes não conseguem ou não suportam
uma sobrecarga elevada. E o Pilates, por serem exercícios simples, fáceis e principalmente sem impacto, qualquer pessoa pode fazer, inclusive se você está acima do peso. Mesmo que você tenha patologias como hérnia de disco, artrose, fibromialgia, escoliose, dores no corpo, independente se é dor na coluna, ombro, quadril, cervical ou joelho. Então, mesmo que você tenha essas patologias, você pode fazer. Aliás, você deve fazer. Gente, Pilates pode ser feito em qualquer idade e ajuda na dor crônica e depressão. Eu trouxe aqui alguns prints de reportagens falando dos benefícios do Pilates. O que é dor crônica? É aquela dor por mais de 3 meses. Então, se você tem mais de 3 meses, você pode fazer sim. Pilates é recomendado para quem tem artrose, da prevenção ao tratamento. Então, se você tem artrose, você vai tratar com Pilates. Se você não tem, você vai prevenir. E, gente, os médicos recomendam aí o Pilates para tratamento de dores na coluna. Então, se você tem patologias da coluna ou mesmo dores na coluna, Pilates é recomendado para você. E também, olha só, apesar da maioria das pessoas que me acompanham serem mulheres, homens também podem fazer Pilates. Temos maridos de alunas nossas que fazem as aulas, temos alunos também. Então, se você está aqui me assistindo e você também é homem, você é muito bem-vindo, porque você vai ter os mesmos benefícios que as mulheres, tá bom? E antes da gente prosseguir, eu quero aproveitar e falar uma coisa para vocês. Gente, as nossas aulas do Desafio Gratuito, elas ficam disponíveis por 24 horas. Então, fique tranquila que você pode acessar em qualquer horário. Mas, se a gente chegar aí na meta de likes, eu vou deixar a aula disponível por 48 horas. Então, se você está aqui ao vivo comigo e ainda não deixou o seu like, clica aí no joinha e deixa o seu like na nossa aula, ok? Vamos continuar, então. Como que vai funcionar o desafio? Gente, são 6 aulas, tá? Começamos hoje e vamos até sábado, ao vivo sempre às 18h15, mas fique tranquila que a gravação fica disponível, é só você acessar o link lá no grupo. É importante que você esteja no grupo, porque o link das aulas é enviado lá. Então, se você não estiver no grupo, infelizmente você vai perder as aulas. Então, fica no grupo, que é só você clicar lá no link, ou ao vivo ou depois da gravação, em qualquer horário. Se organize antes da aula e separe os acessórios. Lembrando, gente, não precisa ter nenhum equipamento. Nós usamos acessórios, como cadeira, toalha, cabo de vassoura, almofada. Então, inclusive, na aula de hoje, a gente vai usar a cadeira e a toalha. Se você não separou, pode separar aí, que daqui a pouquinho a gente vai começar. Vantagens de fazer o desafio. Primeiro, você pode assistir onde você estiver e na hora que você estiver. A praticidade, gente, é só clicar no link que está no grupo do WhatsApp. Você pode fazer em casa, confortável, pode fazer até mesmo de pijama, não precisa se preocupar com a roupa que você está usando, você não precisa sair de casa, ficar indo em estúdio, academia, e o melhor de tudo, não precisa de equipamento. Vamos usar acessórios que eu acabei de dizer para vocês. E, gente, presta atenção aqui. É comprovado cientificamente que Pilates pode ser feito em qualquer idade e ajuda na dor crônica e depressão. Como eu falei anteriormente, o que é dor crônica? Aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Então, se você tem qualquer tipo de dor, coluna, ombro, quadril, enfim, e essa dor persiste por mais de 3 meses, saiba que o Pilates vai tratar essa dor. Pilates também auxilia no emagrecimento e também tem benefícios para a saúde física e mental. Como eu falei anteriormente, os benefícios para ansiedade e depressão. Então, gente, é só benefícios aí para quem faz Pilates em casa. E eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês aqui. Gente, o médico já recomendou Pilates para vocês? O que acontece? Pilates é cada vez mais utilizado pela medicina para evitar e combater dores, tá? Os médicos cada vez mais recomendam Pilates para quem não tem dor, para prevenir, e para quem tem, para tratar, tá? Os especialistas recomendam Pilates para a população idosa. Então, quando a pessoa idosa vai lá no médico, né? E, por exemplo, uma pessoa de 70, 80 anos, e o médico fala, você precisa fazer exercício. O que o médico recomenda? Pilates. Por quê? Vai fortalecer, melhorar alongamento, mobilidade, postura, isso tudo sem sobrecarga articular, sem impacto, tá? E várias patologias são tratadas com Pilates, fibromialgia, hérnia de disco, artrose e outras mais. Então, se você tem essas patologias,
você pode e deve fazer Pilates. Ó, tem várias pessoas falando aqui para mim que o médico recomendou Pilates. Que bom. Então, gente, vocês vão ter a oportunidade de fazer Pilates agora, ok? Só que tem uma questão aqui que acaba dificultando para muitas pessoas. Pilates presencial é caro. Tem alguém aqui que já fez Pilates presencial ou já foi ver quanto custa na cidade? Coloca aqui para mim. Quem já foi ver quanto custa Pilates presencial? Escreve aqui. Vocês sabem, gente, para Parkinson também, tá, gente? A maioria das patologias é tratada com Pilates. Coloca aqui quem já foi ver o preço de Pilates presencial. Então, o que acontece? Muitos médicos recomendam, a pessoa vai lá para fazer, mas não pode pagar, porque realmente Pilates presencial é caro. Ó, 320, 250, 180, vão colocando aí, 160. E isso, gente, normalmente para fazer uma vez por semana ou 2 vezes por semana. O que acaba sendo muito pouco, né? Às vezes a pessoa não tem resultado por conta da frequência. Então, gente, fazer Pilates presencial é caro. Por que eu tô falando isso? Para vocês aproveitarem essa oportunidade, fazer a semana gratuita comigo e na quinta-feira eu vou abrir inscrições para o programa Pilates em Casa por um valor acessível. Então, para você que há um tempão quer fazer Pilates, fique tranquila que essa semana você vai ter uma oportunidade exclusiva. Inclusive, essa aluna aqui, que é aluna do programa, que assim como vocês, fez a aula da semana gratuita e falou assim: Vanessa, eu quero agradecer você pela oportunidade de fazer Pilates e cuidar da minha saúde. Já faz muito tempo que eu queria fazer, mas os valores são altos e, segundo o médico, eu precisaria fazer 3 vezes por semana. Com o programa, eu tenho a oportunidade de fazer todos os dias, inclusive sábado e domingo, o que me trouxe uma melhora incrível. Então, gente, essa aluna aqui, assim como vocês, ela participou de uma semana de aulas gratuitas. O médico tinha recomendado para ela Pilates pelo menos 3 vezes por semana, mas ela não podia pagar. E aí, o que ela fez? Ela participou da semana gratuita e ela se inscreveu no programa porque o valor é muito, muito, muito acessível. Então, para vocês aí que querem essa oportunidade como essa aluna, vocês vão ter a oportunidade na quinta-feira, ok? Muitas de vocês responderam o formulário, tá? Falando aí os objetivos que vocês querem alcançar, eliminar as dores, diminuir o uso de medicamentos, ser mais ativa, sair do sedentarismo, enfim. Saibam que vocês vão ter esses resultados fazendo Pilates. E, Vanessa, será que eu posso participar? Eu sei que tem muitas de vocês que estão aqui, eu tenho dor no quadril, posso fazer? Tenho dor no joelho, posso fazer? Presta atenção. Qualquer pessoa pode fazer. Escutaram? Qualquer pessoa pode participar, independente da idade ou da patologia, porque os exercícios são fáceis e sem impacto. Faça dentro do seu limite, o importante é fazer. Eu vou direcionar vocês, gente, para os exercícios, então fiquem tranquilas que vocês podem fazer, sim, independente da idade ou da patologia. Inclusive, eu contei que tem alunos de 85 anos que fazem as aulas. E, gente, quanto vale a sua saúde? Eu não sei a saúde de vocês, mas a minha saúde vale muito. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque tem muita gente que fala assim, eu valorizo a minha saúde, só que a pessoa não investe na saúde. Gente, quem não investe na saúde gasta com doença. O que significa essa frase? Muitas pessoas acabam não cuidando de si, não cuidando do seu corpo e da sua saúde. E aí, com o passar dos anos e o processo de envelhecimento, vão desenvolvendo dores, patologias, e com isso gastam em remédios, em exames, em consultas, e muitas vezes não melhoram. Quantas de vocês que já gastaram horrores com médico, com exames, consultas, gente, gastam horrores por mês em medicamento e continuam com dor? Por quê? Porque vocês estão gastando com a doença, vocês têm que investir na saúde. Então, guarda essa frase aí. Quem não investe na saúde, gasta com a doença. E olha só que legal. Essa semana vocês vão ter a oportunidade de investir em vocês e na saúde de vocês. Então, gente, chega aí de gastar dinheiro, de jogar dinheiro em remédios, consulta e exames. Essa é a semana que vocês vão ter a oportunidade de investir na saúde de vocês. Só que, olha só, nós já vamos começar a nossa aula. Vamos fazer um combinado. Se dediquem por uma semana, gente. O desafio gratuito é uma semana.
Quem fizer durante uma semana vai ter resultados incríveis. Então, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários agora, todo mundo, eu me comprometo. Porque não adianta falar, gente, que quer cuidar da saúde, mas não se comprometer. É igual aquela pessoa que fala, eu quero emagrecer e continua comendo um monte de porcaria. Ela nunca vai ter resultado, né? Continua sedentária. Vocês também, se vocês querem cuidar da saúde de vocês, vocês precisam se comprometer durante uma semana. Então, quero ver todo mundo escrevendo aqui, eu me comprometo. Tá bonito, gente. Tô vendo aqui os comentários de vocês. Vão colocando aí, ó. Tá subindo muitos comentários. Tô gostando de ver. Quero ver vocês aí até o final do nosso desafio gratuito, ok? Se organizem no horário, que é muito importante para vocês terem rotina e fazerem as aulas. Antes de começar, recados importantes. Sigam as orientações e variações que eu passo durante as aulas. Se tiver algum exercício que vocês não conseguirem fazer, não tem problema, espere e faça o próximo. E, gente, não precisa fazer tudo. Com o tempo, o teu corpo vai se adaptando. Se você não conseguir fazer 1 ou 2 exercícios, não tem problema. Faz os que vocês conseguem. E até porque quem faz pilates em casa é mais feliz. Então, vocês vão ter a vida transformada durante essa semana. E quem está escrevendo aqui, eu me comprometo, com certeza vai ter a vida transformada. Gente, nós vamos começar a nossa aula, mas antes disso, quero passar o último recado importante. Presta atenção. Confiem somente nos administradores do grupo e no nosso WhatsApp oficial, que é esse número aqui, ok? Gente, atenção, nós não fazemos sorteio de vagas oferecendo desconto no programa, não entramos em contato no privado, nem fazemos ligação oferecendo promoções e não fazemos sorteio de nenhum valor de Pix. Então, se vocês receberem ligação falando que alguém da minha equipe, falando que vocês foram sorteada para ganhar um Pix, ou que vocês ganharam desconto no programa, a gente ignora, porque a gente não faz isso, ok? Confiem somente nos administradores do grupo e nós só vamos mandar para vocês, tanto no grupo, gente, quanto no privado, os lembretes das aulas, ok? Nós vamos começar a nossa aula agora, tá? Antes disso, não esquece de deixar o like. Então, você vai deixar o like aqui no link, tá? Separa a toalha e a cadeira. E depois da nossa aula, gente, nós vamos falar sobre as patologias e dores na coluna. Então, antes da gente começar os exercícios, eu quero que vocês confiram aqui o que aconteceu com as alunas que, assim como vocês, fizeram a semana gratuita e depois entraram no programa Pilates em Casa. Eu, há um ano, que eu venho me arrastando, não estava andando direito, com o Pilates de uma vez por semana, não adiantava. Eu vou dizer tinha porque eu tinha mesmo. Eu fiz 8 raio-x e em 5 eu estava com artrose. 5 lugares, né? Principalmente no quadril, que eu estava sem aguentar nem sentar para almoçar. O serviço de casa, eu ia fazer. Se eu pegasse uma balde com água de um lugar para colocar no outro, sabia que à noite eu não ia conseguir dormir se eu não tomasse um analgésico. Eu costuro, né? E eu não estava aguentando nem fazer o meu próprio serviço dentro da minha casa. Isso estava me deixando muito triste. Artrose, discopatia degenerativa, L2, L3, S1, L5, hérnia de disco, né? L2, L3, L4, L5, tava extrusa na L5, S1, tava assim bem estragadinha mesmo. Eu dormia mal, eu sentia muitas dores. Geralmente eu vivia praticamente só deitada. E daí depois que você entrou no programa, você já conseguiu resolver isso? Não sinto mais, eu posso pegar o peso que for. Agora, aquelas medicações que eu estava tomando mesmo para artrose, não estou tomando mais. Hoje você consegue fazer essa atividade sem dor? Tranquilo. Passei, caminho na praia todos os dias quando eu tô aqui, filha. Nossa, ó, muito bom. Mas melhorou demais. Olha, eu fui 2 vezes hoje lá no centro, andei para lá e para cá. Eu tô feliz. Ai. O que importa é que eu tô feliz. Posso dizer com toda sinceridade que com uma semana eu já estava vendo o resultado e espalhando para todo mundo. Pessoal, mas você está fazendo online, em vez de fazer presencial, e você vê, está dando mais resultado. Pessoal, de primeira, assim, você fala, nossa, não é possível que dê um resultado assim. Mas olha, eu sou o depoimento vivo que dá. Pessoal, vamos começar a nossa aula. Separe, então, uma toalha e a cadeira. Eu vou deixar a cadeira aqui, vou pegar a toalha. Separem a aguinha também, que é importante a hidratação durante os exercícios, tá? Gente, uma coisa importante, antes de começarmos os exercícios, é o seguinte: temos que estar sempre controlando a respiração, porque se a gente prender o ar nos exercícios, a tendência é que a musculatura tensione. Então, nós vamos sempre puxar o ar pelo nariz
E soltar o ar pela boca. Se tiver difícil, não tem problema. O mais importante é não prender o ar. Por quê? Prender o ar, a musculatura tende a tensionar. Combinado? Vamos começar o nosso aquecimento. Hoje a gente vai fazer exercícios de alongamento e mobilidade para destravar o corpo, tá? E vai aí lubrificar as articulações, relaxar a musculatura e vai trazer uma sensação de alívio aí ao final da aula. Vamos lá? Afaste um pouquinho as pernas, deixe os braços ao lado do corpo, vamos começar bem tranquilo. Só alternando o ombro aqui, ó. Inspira, sobe um ombro, solta o ar e desce. Inspira, sobe o outro ombro, solta o ar e desce. Puxa o ar, 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 desce. Respira. Puxa o ar, desce. Puxa o ar, desce. Puxa o ar, respira. Aproveita para aquecer, para oxigenar o corpo. Mais uma vez em cada lado. Joia, muito bem. Agora nós vamos girar só um ombro para trás, ó. Faz um movimento circular 5 vezes, vem. 1, 2, 3, 4, 5. Agora o outro ombro. 1, 2, 3, 4, 5. Agora troca, só que a gente vai girar para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Abaixa bem o braço, afasta o ombro da orelha, bem devagar, olha para um lado. Só que não pode deixar o ombro para cima, relaxa. Segura um pouquinho, volta no meio, bem devagar, olha para o outro lado. Não deixa o ombro movimentar, tá? É só a cabeça. Volta no meio mais uma vez. Olha para um lado, respira. Volta no meio e agora o outro lado. E volta no meio. Muito bem. Vamos repetir toda a sequência. Primeiro exercício, elevação do ombro. Inspira, solta o ar e desce devagar. O outro, inspira, solta o ar e desce. Esse exercício, gente, ajuda a relaxar a cervical e a musculatura do trapézio aqui, que normalmente fica tensionada. E desce. Sobe e desceu. Sobe e desceu. Sobe e desceu. Sobe suave e desce. Inspira, solta o ar. E mais uma vez em cada lado. E o outro lado. Joia. Girando o ombro para trás primeiro, 5 vezes, ó. 1, devagar. 2, 3, 4 e 5. O outro. 1, 2, 3, 4, 5. Agora para frente. 1, 2, 3, 4, 5. O outro. Bem tranquilo, gente. Lembra que estamos soltando o corpo, soltando a musculatura. 4, 5. Joia, pode relaxar. Agora, o próximo exercício que nós vamos fazer é para aquecer a parte superior e trabalhar a mobilidade torácica e já vai ajudar na postura também. Nós vamos colocar as mãos atrás da cabeça, vamos afastar as pernas. Não pode deixar o ombro subir, ó, ombro relaxado. Eu já vou passar uma opção para quem tem dor no ombro e não consegue deixar o braço aqui. Vamos olhar para frente. Primeiro, só olham fazendo. Nós vamos puxar o ar e quando soltar o ar, vamos fechar o cotovelo e levar o queixo levemente no peito e vamos voltar abrindo. Se você tiver dor no ombro, presta atenção. Tem gente que não consegue fazer essa posição. Você vai fazer com o braço do lado, ó. Inspira e quando soltar o ar, vai levar lá na frente. Essa aqui é uma opção para quem tem dor no ombro. Vamos lá? Mãos atrás da cabeça, relaxa os ombros, puxa o ar. Devagar, solta o ar, fecha os cotovelos, leva o queixo no peito.
Volta devagar, abre, olha para frente. Inspira, solta o ar, fecha os cotovelos. Lembra que se você não conseguir, você pode fazer a opção com o braço do lado. Inspira, abre o peito, solta o ar. Mais 2 vezes, abre, inspira, solta o ar. E mais uma vez, relaxa o ombro, inspira, volta e solta o ar. Abaixa lá os braços, gira os ombros para trás. Eu vou colocar a cadeira aqui. Olha só, o próximo exercício que a gente vai fazer sempre alternando, tá? Os movimentos. Nós vamos aquecer agora tornozelo e joelho e pernas, fazendo esse movimento aqui. Olha para frente. Se você tiver dificuldade de equilíbrio, faz apoiando a mão na cadeira. Se você conseguir sem apoio, mãos na cintura. Faz junto comigo. Olha para frente. Tenta ficar bem na pontinha do pé. Caso você não consiga, pode levantar menos. Vai no seu ritmo. Durante 30 segundos, mais um pouquinho. 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bem. Solta um pouquinho a perna. Vamos repetir o exercício anterior. Mãos aqui e quem tiver dor no ombro, opção, ó. Quem tem dor no ombro e não consegue deixar aqui, você vai fazer essa opção. Vamos lá? Abre, relaxa os ombros, puxa o ar. Solta o ar, fecha os cotovelos, queixo no peito. Volta, abre, olha para frente, relaxa os ombros. Inspira, solta o ar, fechou. Volta, abriu. Inspira, solta o ar, fecha. Lembra da opção, ó. Inspira, opção para quem tem dor no ombro, solta o ar lá na frente. E a última, inspira, solta o ar. Joia, solta lá os braços, relaxa os ombros para trás. Relaxa os ombros para frente. Joia, vamos repetir o exercício das pernas? Solta o joelho, solta tornozelo, se precisar apoia a mão na cadeira. Aproveita e já escreve aí para mim nos comentários. Quem precisou apoiar na cadeira, escreve com apoio. Se você consegue fazer sem apoio, você vai escrever nos comentários sem apoio. Aqui, gente, a gente está lubrificando as articulações de joelho, tornozelo, aquecendo os músculos das pernas, ativando a circulação, trabalhando a panturrilha. São 30 segundos. Mais um pouquinho. 5, 4, 3, 2 e 1. Pode soltar lá. Relaxa um pouquinho. Vou só tomar um golinho de água, que a garganta vai ficando seca. Vão colocando aí, ó, sem apoio, com apoio. Então, ó, quem tá fazendo com apoio, nas próximas vezes que tiver esse exercício, você vai tentar sem apoio. Você vai desafiando o seu corpo, tá? Que aí você já vai ganhando mobilidade. Próximo exercício, vamos alongar a panturrilha. Posiciona as mãos na cadeira. Deixa o joelho da frente um pouquinho dobrado ou de trás, joelho bem esticado e calcanhar no chão. Presta atenção, a perna de trás não pode estar para o lado, senão não alonga. Tem que estar os 2 pés para frente, então olha para o pé, todo mundo. Olha para o seu pé, vê se os 2 pés estão para frente. Pé da frente, a perna da frente, o joelho deve estar um pouquinho dobrado. O de trás, bem esticado. E o calcanhar, ó, grudado no chão. Se tiver difícil, aproxima. Vanessa está puxando muito a panturrilha, aproxima. Se tiver fácil, afasta. Segura lá. Respira. Vamos trocar a outra perna, ó. Gruda lá o calcanhar no chão. E percebam que o meu tronco está alinhado com a perna de trás. Eu não posso estar assim, senão eu vou tensionar a lombar. Então, ó, alinhando, calcanhar no chão, os 2 pés retos para frente. E joelho da perna de trás bem esticado.
porque o objetivo desse exercício é alongar a perna de trás, tá? Esse alongamento de panturrilha é bom para quem tem dor no joelho, para quem tem dor no tornozelo, para quem tem dor nas pernas. Então, ajuda um monte de coisa, até mesmo quem tem dor na coluna, gente. Quem tem dor no ciático, o nervo desce até o pé e pode irradiar até lá no pé, tá? Voltou. Agora nós vamos alongar as costas, os braços e as pernas também, ó. Apoiem as mãos na cadeira, afastem as pernas, olhem para baixo. Tem que olhar para baixo, gente. Não pode olhar para cima, senão vai tensionar a cervical. Olha para baixo e tenta deixar o cotovelo bem esticado e o ombro relaxado. Fica aqui. Observa onde que vocês estão sentindo alongar, onde que vocês estão sentindo puxar. Eu estou sentindo alongar nos meus braços e também nas minhas costas. E um pouquinho atrás do joelho. Dobra um pouquinho o joelho, vai desenrolando o corpo. Solta lá os braços, gira os ombros para trás. Vamos repetir o alongamento da panturrilha. Perna na frente, a outra atrás, calcanhar grudadinho no chão. Segura. Respira. Lembra, se tiver fácil, afasta. Se tiver difícil, aproxima. Não pode sentir dor, gente, mas tem que sentir a musculatura alongando, tá? Volta e vamos trocar. A outra perna, gruda lá o calcanhar no chão. Respira. Joia. E mais uma vez, vamos alongar as costas. Afasta as pernas, alonga as costas, alonga os braços, alonga as pernas também. Observa onde vocês estão sentindo puxar o corpo de vocês. Olha para baixo. Mais um pouquinho. Dobra um pouquinho o joelho e vai desenrolando o corpo. Muito bem. Girem o ombro para trás, relaxem. E agora gira o ombro para frente. Joia. Agora nós vamos começar a usar a toalha. O primeiro exercício que nós vamos fazer é para alongar os músculos da coxa. Gente, essa musculatura, por a gente caminhar demais, às vezes subir e descer escadas, ou até mesmo de ficar sentada, ela fica muito tensionada. Então, a gente precisa alongar. Eu vou passar uma opção com a toalha para quem tem dor no joelho, mas para quem não tem dor no joelho, você vai fazer sem a toalha, tá? Então, olha só. Opção, você vai colocar a toalha lá no tornozelo e você vai puxar até onde você consegue. Não pode sentir dor. Então, você vai puxando, puxando até onde você consegue. Sentiu dor? Volta um pouquinho, não pode sentir dor. Se você tiver boa mobilidade, você vai segurar aqui, sem a toalha, porque aqui você vai sentir puxar mais, tá bom? Vamos lá? Eu vou começar com a toalha. Coloca a toalha lá no tornozelo, quem precisar. Puxa. Puxa até onde você consegue. Uma orientação importante, gente. O joelho não pode estar para frente, senão não vai alongar. Ele tem que ficar aqui, ó, alinhado com a outra perna, ok? Segura lá. Para quem não tem dor no joelho, se conseguir, pode puxar mais. Você vai puxar até onde consegue. Solta bem devagar. A outra perna. Coloca a toalha lá no tornozelo e, ó, vem puxando. Não pode deixar o joelho para frente. E se você conseguir pegar no pé, pega no pé, lá no tornozelo, tá? Sem a toalha, que aí é um pouco mais avançado, vai alongar mais. Tronco reto. Segura mais um pouquinho. Pode descer, solta. Solta um pouquinho lá as mãos. Já escreve aí nos comentários se você fez com a toalha e se você fez sem a toalha. Na segunda série, quem quiser avançar o exercício, você vai pegar aqui no pé e você vai inclinar o tronco e puxar a perna para trás, que vai alongar mais. E se você deixar a perna de apoio bem esticada, você vai sentir alongar a perna de apoio também. Não pode puxar a perna e o tronco ficar reto, ó. O tronco vai junto, tá bom? Vamos lá? Quem for fazer com a toalha, pega a toalha.
coloca lá no tornozelo e vem. Daqui a pouquinho eu já dou uma olhadinha nos comentários. Puxou, lembra que o joelho não pode ficar para frente, segura. Quem conseguir pode inclinar um pouquinho ou fica aqui, tá? Uma opção mais avançada é inclinar o tronco. Segura. Observem se vocês sentem puxar o músculo da coxa de vocês, porque ele está alongando. Solta bem devagar. Vamos trocar a outra perna. E quem conseguir pode inclinar. Eu vou ficar aqui com o tronco reto, tá? Respira, segura mais um pouquinho. Solta o ar. Joia e desceu. Pode soltar. Escreve aí com toalha, quem precisou usar toalha, e sem a toalha, quem fez sem a toalha. Às vezes a pessoa precisa usar a toalha, gente, mas é por questão de falta de mobilidade, tá? Então, com o tempo, a musculatura vai soltando, as articulações também, ó, sem toalha, com toalha. Beleza, faz do jeito que consegue. Com o tempo, vocês vão percebendo a evolução de vocês, ok? Tranquilo? Aí vamos para o próximo exercício. Agora a gente vai alongar a parte interna da coxa. E agora nós vamos deixar a cadeira assim, ó. Podem virar a cadeira para a gente usar o assento da cadeira, ok? Como que nós vamos fazer? Nós vamos afastar as pernas, deixar os joelhos esticados e nós vamos apoiar as mãos aqui, ó. Presta atenção, não faz ainda. Nós vamos dobrar um joelho, só que não pode dobrar o joelho com a perna para frente. Nós vamos dobrar o joelho, ó, alongando aqui, o quadril vai levemente para trás. É como se nós fizéssemos isso aqui, ó, assim. Tem que sentir alongar a parte interna da coxa. Vamos lá? Afasta as pernas e, ó, dobra o joelho. Dobra só um pouquinho e a outra bem esticada. Eu já vou virar meio de lado para vocês visualizarem melhor a outra perna. Ó. Volta e agora dobra o outro lado. Ó. Essa aqui está esticada agora. O quadril está para trás. Volta no meio. Fecha as pernas e subiu. Puxa a ponta dos dedos para baixo. E troca. Vou fazer aqui na diagonal agora para vocês verem, ó. Vou deixar a cadeira aqui de lado. Afastem as pernas, mãos na cadeira e, ó, dobra um pouquinho o joelho, quadril para trás. Vejam se vocês estão sentindo alongar aqui. Não pode sentir o joelho. Sentir o joelho, volta. Ou afasta um pouquinho mais. Suave, tem que sentir que está puxando. Volta no meio, inspira, solta o ar, o outro lado, ó. Alonguei, quadril para trás. Respira. Volta e vai fechando. Fecha. Muito bem. Solta um pouquinho aqui o antebraço e trocou. Agora, gente, nós vamos fazer 2 movimentos. Vou puxar a cadeira aqui de novo para mostrar para vocês a opção para quem precisar de apoio da cadeira, que esses exercícios vão trabalhar coordenação motora, equilíbrio e as pernas, porque o que acontece? Com o passar dos anos, as pessoas, todo mundo vai perdendo o equilíbrio, por isso que as pessoas caem, daí caem, fraturam, enfim. Então, nós temos que trabalhar o equilíbrio corporal, tá bom? Coordenação motora também é muito importante. Então, presta atenção aqui. Nós vamos deixar as mãos aqui na frente das pernas, tá? E nós vamos fazer esse movimento aqui, ó, elevando o joelho até bater na mão. Presta atenção. Se você não conseguir elevar alto, você vai abaixar a mão e vai bater lá. Eu vou chegar aqui bem pertinho de vocês, ó, de lado. Quem conseguir, vai deixar o joelho alto, só que olha meu tronco, eu não tô fazendo isso aqui, ó, não pode. Eu tô com o tronco reto. Tá difícil? Abaixa a mão. Aí você vai subir menos. Se você tiver dificuldade de equilíbrio, Vanessa, eu não consigo. Você vai fazer aqui, ó. Aqui, opção.
Então, não pode ficar aqui e se desequilibrando. Desequilibrou, apoia a mão. Vamos lá? Começa com a mão lá embaixo. Aí, se tiver fácil, você vai subindo. É melhor começar lá embaixo e ir subindo do que começar em cima e daí ter muita dificuldade. Então, vamos lá. Afasta um pouquinho as pernas e vem, ó. Sobe uma perna, sobe a outra, devagar. Postura. Lembra que a gente tem que ficar com o tronco reto. Vou ficar de lado para vocês verem, ó. Eu não estou inclinando o tronco. Deixa o braço lá embaixo. Observa, tá fácil? Sobe um pouquinho o braço. Você que vai determinar até onde você vai levantar. Postura. Se tá difícil, ó, apoia a mão na cadeira. Mais 2 vezes. Mais uma. Postura e deu. Muito bem. Solta lá as pernas, respira. Próximo exercício também vai trabalhar as pernas e também vai trabalhar o equilíbrio e coordenação. Presta atenção. Mão na cintura, nós vamos abrir uma vez para um lado e vamos abrir uma vez para o outro. Não pode ficar assim, ó, gente, tentando se equilibrar. Se você não tem um bom equilíbrio, faz apoiando a mão na cadeira, não tem problema. Se você conseguir, você faz sem apoio. Vanessa, eu tenho dor no quadril. Abre menos. Abre só um pouquinho. Apoia a mão e abre só um pouquinho. Vamos lá? Prepara e vem. Abre de um lado, volta, abre do outro lado. Abre de um lado, ó. Desequilibrei e apoiei a mão na cadeira. Mesmo eu, gente, tendo um bom equilíbrio, ó, eu posso desequilibrar. Daí o que eu faço? Mão na cadeira. Concentrei aqui. Equilibrei de novo. Volto para a mão na cintura. Respira. Respira, não pode prender a respiração. Mais uma vez. Descansa. Quem quiser pode sentar um pouquinho na cadeira, toma um golinho de água para a gente fazer a segunda série. Essa sequência nós vamos repetir 3 vezes. Então, fizemos a primeira, temos a segunda e vamos fazer a terceira. Gente, se hidrata. É muito importante a hidratação durante a aula. Quem quiser já compartilha aí se você fez esse exercício com apoio e sem apoio. Vamos para a segunda série. Lembra que dessa sequência são 3. Começamos com a mão mais embaixo. Afasta um pouquinho as pernas. Tronco alinhado. Respiração. Inspira, solta o ar, sobe e troca. Sobe e troca. Respira. Respira. Postura. Lembra que você pode fazer apoiando. Mais uma vez. E 10. Soltou, relaxa. Vamos agora para o lado. Mão na cintura ou, se precisar, apoia a mão na cadeira. Vamos lá? Inspira, solta o ar. Abre de um lado, abre do outro. Abre de um lado, abre do outro. Devagar. Desequilibrou, mão na cadeira. Conseguiu equilibrar, mão na cintura. Joia, descansa. Quem quiser pode sentar um pouquinho para a gente fazer a última série. Solta lá. Essa sequência também ajuda já a fortalecer as pernas, tá, gente? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de caminhar, de subir escadas porque as pernas estão fracas. Esse exercício já inicia em um fortalecimento, tá? Vamos para a última? Coloca as mãos aqui na frente, tronco reto e vem. Sobe uma perna, sobe a outra. Lembra que você vai levantar na altura que consegue. Não precisa exagerar, vai no seu limite. Concentra. Se você precisar fazer mais devagar, não tem problema.
Mais uma vez. Joia, muito bem. Solta lá as pernas e para finalizar a sequência, vamos abrir para o lado. Inspira, solta o ar, abre de um lado, abre do outro. Abre de um lado, abre do outro. Respira. Respira. Mais uma vez. Joia e descansa. Muito bem. Agora nós vamos sentar na cadeira. Deixa eu ver aí quem precisou fazer com apoio, quem fez sem apoio. Oh, antes eu não me apoiava, ou antes eu me apoiava, agora eu não me apoio mais, que bom. Isso que é legal, gente, porque vai evoluindo na própria aula, a pessoa já vê diferença, tá? Os resultados são muito rápidos. Peguem a toalha, vamos sentar na cadeira. Encaixem o quadril lá atrás. Peguem a toalha. Coloquem ela lá no meio do pé. Deixa eu posicionar bem aqui. Ó, estica. Não pode deixar o quadril escorregar, o quadril tem que estar encaixado, tá? Estica lá o joelho, olha para frente e relaxa os ombros. Puxa a ponta do pé para dentro. Alonga. Se você não conseguir esticar totalmente, pode deixar um pouquinho dobrado. Observa até onde você consegue. Tem gente que vai sentir no pé, tem gente que vai sentir o tornozelo, a parte de trás ali do tendão alongando, panturrilha, atrás do joelho, parte posterior. É importante que vocês entendam que aonde vocês sentirem, normalmente é onde está mais encurtado em vocês. Então, algumas pessoas sentem num lugar, outras pessoas sentem em outro. Desce, dobra o joelho e de novo a mesma perna. Alonga. Joia, soltou. A outra perna agora. Segura lá, estica. Postura, respira. Dobra um pouquinho o joelho e vamos mais uma vez. Alonga. Solta o ar. Lembra da orientação, não pode prender a respiração. Respira naturalmente que já tá ok. Soltou. Coloquem a toalha em cima das coxas um pouquinho, abram as mãos assim, ó, abrem e fechem. Solta lá. Agora, nós vamos fazer um exercício que vai trabalhar o joelho. Como que nós vamos fazer? Deixem as mãos do lado, não podem ficar corcunda, relaxem os ombros, cresçam a coluna. Nós temos como se deixasse o pé solto aqui, o pé não pode ficar encostando no chão agora. Que nós vamos fazer curtinho esse balanço, ó. Não é para esticar, é só para soltar a perna. Solta aqui. Faz um movimento bem curtinho, não precisa exagerar na amplitude, que esse movimento aqui vai trabalhar o joelho. Lembra que não pode sentir dor. Solta. Mais um pouquinho. Joia, muito bem. Relaxa a perna. Vamos repetir o alongamento com a toalha. Coloca a toalha lá no pé, alonga, relaxa os ombros. Desceu e vamos mais uma vez. Alonga. Estica bem as pernas. Joia, vamos trocar. Toalha no outro pé, estica, alonga, relaxa os ombros,
Respira normalmente para que ajude a relaxar a musculatura. Desce e vamos mais uma vez. Vem. Respira. Solta devagar. Deixa a toalha aqui. Movimenta as mãos lá, abre e fecha. E agora, mais uma vez, vamos repetir o exercício do joelho, ó. Solta curtinho. Pode relaxar. Lembra que o pé tem que estar solto, o pé não pode estar apoiando no chão, ok? Curtinho o movimento. Postura, relaxa os ombros. Joia. Muito bem, solta devagar. Agora pode sentar um pouquinho mais para frente. Deixa a toalha aqui do lado. Afasta um pouquinho os dois pés. Vamos fazer, gente, deixa eu só tomar um golinho de água. Nesse exercício, mantenha o tronco bem alinhado. O que significa isso? Nós vamos fazer um crescimento da nossa coluna. Então, a maioria das pessoas, quando senta, o que elas fazem? Ficam com a postura toda desalinhada. Então, nós vamos, ó, fazer um crescimento da coluna. Imagina que tem um fiozinho puxando a coluna de vocês para cima. Deixa os pés um pouquinho afastados. Esse exercício é bem simples. Nós vamos levantar a ponta dos pés e vamos abaixar. Pode deixar aqui como ficar confortável para vocês, tá? Ó, puxa a ponta dos pés para cima e desce. Puxa a ponta dos pés para cima e desce. Vamos fazer 10 vezes esse movimento. Respira. Sobe e desce. Sobe e desce. E movimenta os dedos juntos. Respira. Mais uma vez. Joia, muito bem. Agora, olha só. Deixa uma perna dobrada, a outra esticada. Ponta do pé para dentro. Não pode sentir dor na coluna. Se você tiver com dor na coluna, fica aqui. Se você não tem dor na coluna, você vai descer até onde consegue. Tem gente que vai conseguir descer até o joelho, tem gente que vai descer até a canela, tem gente que consegue ir até o pé. Vai até onde consegue. Não precisa forçar. Vai até onde consegue e sente que está puxando a musculatura. Solta o ar. Joia, e vai subindo devagar. Vamos trocar a outra perna. Estica. Ponta do pé para cima. Se você tiver dor na coluna, fica aqui. Se você conseguir, você vai devagar inclinar. Até onde consegue que você sinta que está puxando. Importante, eu sei que tem gente que vai conseguir ir só até o joelho ou até a canela. Gente, é só fazer as aulas que em poucos dias você vai perceber essa melhora da tua mobilidade. Vai voltando. Joia. Vamos repetir o exercício anterior. Posiciona as pernas, cresce a coluna, postura, relaxa os ombros e vem. Ponta dos pés para cima, voltou. Ponta dos pés para cima, voltou. Ponta dos pés para cima, volta. Respira. Respira. E mais uma vez. Joia, para finalizar essa sequência, deixa uma dobrada, outra esticada. Você pode ficar aqui ou, se você quiser avançar, se você não tiver dor, vai com a mão em direção ao pé. Aproveita e coloca aí para mim se você conseguiu chegar até o joelho, até a canela ou até o pé. E aí você vai observar se o lado direito é diferente do lado esquerdo. Por quê? Normalmente tem um lado que é mais encurtado que o outro. Volta e pode trocar a outra perna. Estica a ponta do pé para dentro, vai até onde consegue, ou se você precisar ficar aqui, não tem problema. Aí escreve aí nos comentários se você conseguiu ir até o joelho, até a canela ou até o pé. Se for muito diferente um lado que o outro, fique tranquila, que é normal. Nós temos força diferente de um lado que o outro, equilíbrio é diferente,
A gente não é simétrico, a gente é assimétrico, tá? Então, é normal ter diferença de um lado para o outro. Voltou. Respira. Joia. Agora presta atenção. Nós vamos sentar, vou sentar de frente e quem tiver a bola de Pilates pode fazer com a bola essa sequência. Eu sei que deve estar um monte de gente aí, mas eu não tenho bola. Não tem problema. Quem não tem a bola vai fazer na cadeira. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, quem tem a bola de Pilates vai pegar a bola. Desculpa. Vai sentar e deixar as pernas um pouquinho afastadas e o tronco reto. Quem não tem a bola vai fazer na cadeira. São os mesmos movimentos, tá bom? Deixa eu deixar a bola aqui do lado e vou voltar para a cadeira para gente fazer a sequência. Então, sempre, gente, nas aulas, as opções que dá para fazer com a bola, eu vou mostrando, tá? Principalmente nos exercícios de fortalecimento, a gente consegue usar bastante. Então, quem não tem a bola faz sem, quem tem eu vou mostrando. Pés aqui afastados, tronco reto. Quem está na bola também, relaxem os ombros. Nós vamos inclinar o tronco do lado, ó. Inclina, segura. Solta o ar. Volta, puxa o ar, solta o ar, inclina do outro lado. Volta no meio. Fica aqui. Uma mão em cima da outra, estica lá na frente, abaixa os ombros, relaxa o ombro, alonga os braços e agora, ó, leva o queixo no peito. Segura. Solta devagar, ó, abaixa os braços. Relaxa os ombros para trás. Relaxa os ombros para frente. Vamos de novo. Postura, cresce a coluna, inspira, solta o ar, inclina de um lado. Volta, inclina do outro lado. Respira. Voltou. Uma mão em cima da outra. Abaixa o ombro, estica o braço, queixo no peito. Relaxa a cervical, torácica, alonga o braço, relaxa os ombros. Solta do lado. Gira os ombros para trás. E agora gira os ombros para frente. Vamos mais uma vez. A última, cresce a coluna. Inspira, solta o ar, alonga do lado. Não pode prender a respiração. Volta, inspira, solta o ar, alonga do outro lado. Voltou. Uma mão em cima da outra, estica lá na frente, queixo no peito. Relaxa os ombros. Solta, gira os ombros para trás. Gira os ombros para frente. Agora, olha só, abaixa bem o ombro. Imagina que vocês querem levar a ponta dos dedos lá para o chão. Abaixa o ombro, não pode ficar assim. Aqui. Agora, inclina a cabeça para o lado como se fosse levar a orelha em direção ao ombro. Segura um pouquinho. Volta no meio, inclina para o outro lado. Relaxa a cervical. Volta no meio. Mantém o braço do lado, cotovelo esticado. Agora, ó, levantem as mãos. Ó, as mãos para o lado. Não é para dobrar o cotovelo, é só a mão. Levanta e abaixa. Vem. 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Soltou. Abaixa o ombro, vamos mais uma vez. Inclina para o lado, bem suave, gente. Não precisa forçar. Relaxamento de cervical deve ser bem suave. Volta no meio, vira para o outro lado. Volta no meio. Mãos de novo, ó. Levanta e volta. 1,
2, cotovelo esticado. 3, 4, 5. Solta os braços. Vamos à última. Relaxa, inclina um pouquinho para o lado, suave. Não é para forçar. Voltou, inclina devagar para o outro lado. Volta. E agora as mãos vêm. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Gira os 2 ombros para trás 5 vezes. Vem. 1, 2, 3, 4, 5. Para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Agora, ó, junta as 2 mãos, leva em direção ao teto, estica, espreguiça, segura. 5, 4, 3, 2, inspira, solta o ar e desce devagar. Muito bem. Gente, parabéns a todo mundo que concluiu essa nossa aula de segunda-feira. Escreve aqui para mim nos comentários, aula concluída. É importante que vocês entendam, gente, que olhar não dá resultado, tem que fazer. Então, escreve aqui para mim, aula concluída. Vai escrevendo que eu quero ver aí quem fez a aula. Se você teve dificuldade em algum exercício, fica tranquila, gente, é normal. Principalmente se você está começando, o teu corpo vai se adaptar. Quem está começando ainda está com a musculatura fraca, com as articulações meio enferrujadas, é bem essa palavra, então não tem problema. Escreve aula concluída, aula concluída. Que legal. Um beijo para as alunas, gente. Vou deixar aqui o vídeo das alunas para vocês conferirem. Pessoal, aula concluída, que coisa boa. Não sai da aula. Essa foi a nossa primeira aula. Lembra que nós temos 6 aulas gratuitas. Gente, recado importante. Se a gente bater a nossa meta de likes, eu vou deixar essa aula disponível até quarta-feira, porque lembra, as aulas do desafio gratuito, elas ficam disponíveis apenas por 24 horas. Se não conseguir fazer ao vivo, você faz a gravação. Mas se a gente bater a meta de likes, eu vou deixar ela disponível por 48 horas, até quarta-feira. Então, se você não deixou seu like aqui na nossa aula, já deixa o like. Você pode compartilhar esse link com as amigas. Lembra que se a gente bater a meta de likes, vai ficar disponível até quarta-feira. Então, pode compartilhar o link. E agora eu quero saber, gente, quem quer ganhar uma bola de pilates? Eu mostrei aqui no finalzinho uma sequência de exercícios que pode fazer com a bola e sem. Quem não tem a bola, não tem problema, porque você pode fazer sem, por exemplo, como os de agora com a cadeira. Mas eu vou contar para vocês no final da aula de hoje como que vocês vão concorrer ao sorteio da bola de pilates, tá? Então, deixa o like e fica até o final que eu vou contar como que vocês vão concorrer ao sorteio da bola de pilates. E, gente, a nossa aula não acabou, não sai ainda. Tem agora uma parte que é muito, muito, muito importante, ok? Porque além dos exercícios, gente, é importante vocês receberem orientações. Então, na aula de hoje agora, nós vamos ter a parte de orientações sobre as patologias. Então, durante toda a nossa semana gratuita, a gente tem a parte introdutória, temos a parte dos exercícios. Na aula de amanhã vai ter exercícios de fortalecimento. É importante que vocês entendam que cada dia é uma aula diferente. Hoje foi alongamento, mobilidade e equilíbrio. Amanhã é fortalecimento. E na aula de hoje eu vou falar sobre as dores e patologias da coluna. Então, se você tem dor na coluna, fica aqui, que você vai saber aí sobre como tratar e nunca mais ter dor na coluna. Na aula de amanhã, vamos ter os exercícios e eu vou falar sobre fibromialgia, osteopenia e osteoporose. Na aula de quarta-feira, vou falar tudo sobre artrose. Na aula de quinta, eu vou abrir inscrições para o programa, porque lembra, a nossa semana gratuita são 6 aulas e na quinta eu vou liberar vagas para o programa Pilates em Casa. Na sexta-feira, vou tirar dúvidas sobre dor no ombro, dor no joelho, dor no pé e dor no quadril também. E no sábado, temos a última aula e a aula mais especial também, tá? Então, gente, fica até aqui, fica até o final para vocês saberem
como vocês vão concorrer ao sorteio da bola e também sobre as patologias da coluna. Quem quer ganhar a bola, escreve aqui para mim, quero ganhar a bola, vai colocando aqui. Gente, vamos lá. Eu vou passar as orientações sobre as patologias da coluna e quem tem dor vai ter informações valiosíssimas. E quem não tem, assiste para você nunca ter, porque daí você vai prevenir, ok? Primeira coisa importante, gente, eu já fiz várias vezes essa pesquisa perguntando o que você não consegue mais fazer, que as dores da coluna não deixam você fazer. Muitas pessoas falam que não conseguem caminhar por conta das dores na coluna, não conseguem agachar, andar de bicicleta, dançar, costurar, não conseguem nem dormir porque as dores não deixam. Muitas pessoas não conseguem viajar, acabam deixando aí de aproveitar a vida por conta das dores, não conseguem brincar com os netos e filhos e não conseguem sair para se divertir. Gente, o que as dores da coluna ou dores em outras regiões do corpo impedem você de fazer? Quem de vocês aí que não consegue caminhar, que não consegue agachar? Coloca aqui para mim. E aqui um recado importante, pessoal. Como eu falei lá no começo para vocês, Pilates pode ser feito em qualquer idade. Então, não importa a tua idade, você pode fazer. Vai ajudar aí nas dores crônicas. Se você tem dor aí por mais de 3 meses, você já tem uma dor crônica e o Pilates vai te ajudar. Pilates ajuda a melhorar a qualidade de vida de pessoas sedentárias também. E por que será que os médicos recomendam Pilates? Vocês vão saber tudo aqui na nossa aula, tá? Falando de dor na coluna, gente, olha só, a OMS, o que é a OMS? É a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão institucional que alerta que 80% da pessoa já teve ou vai ter dor na coluna. Então, presta atenção aqui nessa informação. Se a gente pegar 10 pessoas, 10, dessas 10, gente, 8 ou já tiveram ou vão ter dor na coluna. 8, a maioria, gente, então quase 100% das pessoas, em algum momento da vida, ou se já não teve, vai ter dor na coluna. E isso está relacionado a vários fatores, como sedentarismo, sobrepeso, tabagismo, fatores posturais, tá? Então, são vários fatores relacionados. E aí, eu vou explicar na aula de hoje, né, nas nossas orientações, como que vocês vão fazer para não ter dor na coluna. Então, é muito preocupante. Para vocês terem uma ideia, gente, as dores na coluna, elas só perdem em afastamento para os resfriados, gripes, enfim. Porque a pessoa vai lá no médico, tá morrendo de dor na coluna, às vezes está com a coluna travada, e aí o que acontece? O médico fala, você tem que ficar sem trabalhar, você tem que ficar de repouso. Então, isso é ruim tanto para a pessoa, quanto, né, para quem está dando emprego para a pessoa, porque a pessoa acaba ficando muitas vezes debilitada por conta das dores na coluna. Então, não é somente a questão da dor, a pessoa fica incapacitada de fazer as atividades do dia a dia, não consegue fazer as atividades de casa, não consegue sair para trabalhar, não consegue caminhar. Então, gente, a gente precisa tratar isso e precisa prevenir para que isso não complique a nossa vida, tá? E eu vou falar para vocês as principais patologias que podem causar dor na coluna. Vanessa, como assim que podem causar? Por quê? Gente, quando nós falamos de patologias da coluna, tem pessoas que têm patologias e não têm dor. E tem gente que não tem patologia e tem dor. E por que será que isso acontece? Eu vou contar para vocês na aula de hoje, tá? A primeira patologia e a mais comum é a hérnia de disco. Então, eu quero saber de vocês que estão aqui, quem tem hérnia de disco? Já coloca aí para mim, quem tem hérnia de disco, que você vai saber tudo sobre a hérnia de disco. Enquanto vocês vão colocando, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui está a nossa coluna, gente. A nossa coluna, ela tem a parte cervical, ela tem a parte torácica e ela tem a parte lombar. E aqui embaixo a parte sacral, ó. O que acontece? As patologias, elas podem acontecer em qualquer região. A hérnia de disco, a artrose, o bico de papagaio, enfim. Só que o mais comum é aonde? Na região lombar. Por quê? A região lombar, por ela estar mais embaixo, ela recebe mais sobrecarga. Então, a cervical, ela recebe a sobrecarga da nossa cabeça. A torácica, ela recebe a sobrecarga
da cervical e da cabeça. Já a lombar recebe a sobrecarga de todo o nosso corpo. E tem relação, gente, com a movimentação das pernas também, quadril, enfim. Tá? Então, a região lombar, ela é a mais acometida por conta dessa sobrecarga. Só que, presta atenção, cada vez está sendo mais comum as patologias também na cervical, por conta de questões posturais. Então, a pessoa fica muito tempo sentada, costurando, digitando, enfim. E, na maioria das vezes, a pessoa fica assim, né? Não fica numa postura certa. E isso acaba sobrecarregando a nossa região cervical. Vanessa, mas eu não posso ficar assim? Claro que pode, né? O nosso corpo foi feito para a gente se movimentar e ficar nas diferentes posturas. O que não é ideal é ficar muito tempo. Então, por exemplo, quem é costureira aqui na live? Escreve para mim quem é costureira. Costureira, a gente fica assim, às vezes, 8 horas por dia. Manicure, fica assim, 6, 8 horas por dia. Então, não é a posição, é o longo período na posição que vai gerando sobrecarga, tá bom? E falando em hérnia de disco, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a coluna inteira e aqui são 2 vértebras, tá? É uma parte da estrutura da coluna, presta atenção. Aqui está a parte óssea. Aqui, gente, é o nosso disco intervertebral, que muitas patologias vão acontecer aqui. Aqui é o nosso nervo, tá? Então, o que acontece? O que é hérnia de disco? É quando essa gradezinha aqui, essa parte rompe, e o que vai acontecer? Olha ali, ó. O conteúdo que está dentro do nosso disco intervertebral, protegendo a nossa coluna, amortecendo, ele vai sair e ele vai comprimir raízes, pode, né, comprimir raízes nervosas causando dor. Então, o que acontece? Essa parte aqui, gente, é o disco intervertebral, é onde acontece a artrose também. Isso aqui é o que protege a nossa coluna. Então, por exemplo, quando a gente caminha, tem essa sobrecarga, ó. Então, o disco está amortecendo a sobrecarga, ok? Quando a pessoa tem uma hérnia de disco, isso aqui se rompe. E tem algumas fases anteriores da hérnia de disco, que, por exemplo, é protusão. Então, o que é uma protusão? Imaginem que ele está aqui, ó, ele está querendo sair, mas não rompeu. Isso é uma protusão. Quando é extrusão, é quando sai, ó, rompeu e essa parte saiu. E por que causa dor? Porque pode comprimir o nervo. Ó, o nervo está bem pertinho aqui, tá? Então, é muito difícil uma hérnia que a hérnia estoure aqui. Se estourasse aqui, não tem nervo. Então, muitas vezes a pessoa nem ia ter dor. O mais comum é na parte posterior, que é onde está as raízes nervosas. Aí, por isso que a pessoa tem dor. E o que é importante que vocês entendam? A hérnia de disco pode acontecer em qualquer região, tá? Se acontecer na cervical, pode irradiar para o braço. Quem de vocês que tem amortecimento no braço, dor no braço, gente? Às vezes a pessoa tem uma dor no braço e ela acha que o problema é no braço, mas o problema é na cervical. Ou se for na parte da lombar, pode irradiar para a perna que está comprometendo o ciático. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o ciático, tá bom? Então aqui está a hérnia de disco, ok? Então ali está mostrando, ó, o abaulamento é quando ele começa ali a deslocar a parte interna do núcleo, a protusão é quando está quase rompendo e a extrusão é quando rompe. E aí essa extrusão, que é aquela partezinha ali, pode ir comprimir as raízes nervosas, ok? E agora a artrose. O que é artrose? A artrose, gente, é o desgaste da cartilagem articular. Então lembra que eu mostrei aqui para vocês. Isso aqui é o disco intervertebral, que protege a coluna. A artrose é quando isso aqui desgasta. E aí, olhem na figura aqui, ali. O normal, gente, é um espaço da vértebra assim. Estou dando um exemplo. A artrose é o quê? Vai desgastando, desgastando, desgastando. Quando está uma artrose muito avançada, uma vértebra fica em contato com a outra. Isso não pode acontecer. Significa que não tem mais disco intervertebral. E quando a artrose está muito avançada, nesse grau elevado que já está osso com osso, pode ser que às vezes precise de uma cirurgia, mas isso precisa ser avaliado com o médico. Por isso, gente, que o que a pessoa precisa fazer? Precisa deixar a musculatura forte para proteger a coluna, que aí a pessoa não vai ter dor. Então, a artrose, ela nada mais é do que o desgaste da cartilagem articular.
Quem tem aqui artrose na coluna? E eu vou falar sobre artrose, gente, com mais detalhes na aula de quarta-feira, tá? Aí o que acontece? A pessoa que tem artrose, a pessoa vai ficar com pouca mobilidade da coluna, vai ficar com a musculatura travada, isso pode comprimir nervos também e causar dor. Mas quando a pessoa faz o Pilates, a dor com certeza vai diminuir. Tanto que eu falei para vocês, tem pessoas que têm, por exemplo, patologias e não tem dor. Então, tem muitas pessoas que têm artrose na coluna e não tem dor. Por quê? Porque a pessoa cuida da postura, faz o Pilates, ela faz as outras questões lá que estão protegendo a coluna, beleza? Bico de papagaio. Os bicos de papagaio, gente, eles são formações ósseas que eles acontecem normalmente secundárias a uma outra patologia. Então, é comum a pessoa ter, além, né, do processo de desgaste ali da parte óssea, o bico de papagaio ele pode vir junto lá com a artrose ou também com a hérnia de disco, tá? Então, o que é o bico de papagaio? Olhem essa figura. É quando nasce uma pontinha óssea onde ela não deveria existir. Então, vou mostrar aqui para vocês. Imaginem aqui na coluna, ó. Percebam, gente, que o osso, ele tá bem lisinho. Se formar uma pontinha óssea aqui, tô dando um exemplo, isso aqui é um bico de papagaio. E aí, o que acontece? Por que dói? Imagine que o bico de papagaio forma aqui atrás. Ele também pode comprimir nervos, pode comprimir a parte muscular, então isso é o que pode contribuir aí para o surgimento das dores. E o bico de papagaio também pode surgir na cervical, na torácica ou na lombar, beleza? Quem aí tem bico de papagaio? E aqui, gente, a espondilolistese, presta atenção nessa patologia, olha só. Quem aqui tem espondilolistese, que já fez exame? A gente só sabe se tem se fizer um exame. Gente, a espondilolistese, o que é listese? É o escorregamento da vértebra. Então, olhem na figura, e eu vou mostrar aqui para vocês. A nossa vértebra, imaginem que ela tem que estar assim. A espondilolistese é quando desloca a vértebra, tá? E aí tem os graus. Tem aquela vértebra que desloca até 25%, tem aquela que é até 50%, tem aquela que é até 75% e assim por diante. Quando está muito avançado, gente, presta atenção. Quando está muito avançado, junto com a espondilolistese vem uma fratura óssea. E isso é muito perigoso. Olhem na figura ali. Vou até deixar maior de novo. Vocês estão vendo, gente, que aqui, nessa partezinha ali, na parte óssea, tem uma partezinha vermelhinha, ali significa que teve uma fratura óssea, tá? Então, é muito importante que a pessoa que tem espondilolistese, ela tem que ir no médico, tem que ter um acompanhamento, porque o que acontece? Se a pessoa não cuida da espondilolistese, ela vai avançando, a vértebra pode ir escorregando mais. Então, imagine, a pessoa tem aqui, ó, escorregou um pouquinho a vértebra. Ah, não dá nada, não tô sentindo dor, não sei o quê. Vai avançar e pode chegar um momento que chegue a fraturar. Então, gente, quem tem espondilolistese precisa fazer pilates. Por quê? Porque o pilates vai fortalecer a musculatura, vai deixar a tua musculatura mais forte. E os músculos fortes, eles vão proteger a coluna, evitando esse escorregamento. Então, quem tem espondilolistese precisa fazer pilates para quê? Para que os músculos fortes da coluna, da postura, eles não deixem que a vértebra escorregue mais. Por quê? Para não piorar a situação, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre a escoliose. Quem tem escoliose? A escoliose nada mais é... A escoliose, gente, ela não chega a ser uma patologia. A escoliose ela é uma alteração postural. E o que acontece? Quando a gente olha a nossa coluna na vista posterior, ela tem que estar reta. E aí, o que acontece? A pessoa com escoliose olha todo mundo aqui para o meu ombro. Percebam que o meu ombro ele está alinhado. Uma pessoa que tem escoliose, normalmente o ombro da pessoa tá assim, ó. Tá? Um tá mais alto que o outro. E aí, assim como na espondilolistese, se a pessoa não faz o pilates,
daqui a pouco tá assim, daqui a pouco tá assim, tá? Então também tem os graus da escoliose. Tanto que quando a pessoa faz o exame de raio-x, o médico vai medir lá o grau da escoliose. 5, 10, 15, 20%, enfim. A partir dos 40%, gente, 45 graus de escoliose já é uma questão grave, tá bom? E até mesmo vocês que estão aqui, quem tem neto, filho, tá? Ou algum parente na adolescência, observem a postura dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes. Por quê? Porque a melhor fase para tratar a escoliose é na adolescência. Muitas pessoas na idade adulta, elas estão super com a postura desalinhada porque elas não trataram na adolescência. Então, observem as crianças, os adolescentes em volta de vocês, tá? Tem que encaminhar para o ortopedista. Vanessa, mas eu já tenho 50, 60, 70 anos, eu tenho escoliose, o que eu faço? Você precisa cuidar da tua postura e fazer o Pilates. Por quê? Porque o Pilates, gente, ele vai alinhar os músculos, tá? Quando a curvatura da pessoa está super desalinhada, muitas vezes nem a cirurgia vai voltar e deixar 100% alinhado. Só que o que o Pilates faz? Ele vai evitar a progressão da curva, ele pode sim ajudar que reduza um pouquinho, tanto que temos alunas no programa que fazem acompanhamento com o médico e já vieram me relatar, Vanessa, eu tenho escoliose e depois que eu entrei no programa Pilates em casa, a minha curvatura reduziu. Por quê? Porque, gente, além da questão óssea, os músculos estão fracos, encurtados, então músculos fortes de um lado vão puxar a musculatura mais para um lado, vão deixar a musculatura ali tensa, causando dor. Então, quando a pessoa tem escoliose e faz o Pilates, vai fortalecer o músculo, vai alinhar a postura, vai melhorar a mobilidade e vai reduzir muito as dores. Então, quem tem escoliose também precisa fazer Pilates, tá bom? E dor no nervo ciático, gente do céu. Quanta pessoa que tem dor no nervo ciático? O que causa dor no nervo ciático? Presta atenção. Tudo isso que a gente falou anteriormente pode causar dor no ciático. Hérnia de disco pode causar dor no ciático, artrose, espondilolistese, escoliose. Por quê? Vou mostrar para vocês. Primeiro, olha aqui o que é o nervo ciático. Aqui na figura a gente está mostrando só de um lado, mas o nervo ciático ele sai dos dois lados da coluna, ele vai descer por trás do glúteo, trás da perna, a panturrilha, vai até o pé. Então ele vai dos dois lados. O local mais comum de dor no ciático é bem no meio do glúteo. Tem gente que tem dor do lado direito, tem gente que tem dor do lado esquerdo, tem gente que tem dor dos dois. O mais comum é só de um lado. Conta aqui para mim se você tem dor no ciático do lado direito, do lado esquerdo ou dos dois. Coloca aqui para mim nos comentários e eu vou explicar para vocês sobre o ciático. Inclusive na aula de quarta-feira, presta atenção. Na aula de quarta-feira eu vou passar uma técnica exclusiva para dor no ciático. Então temos a aula de amanhã, que vai fortalecer a coluna, e na aula de quarta vamos ter exercício para postura, coluna e uma técnica exclusiva para liberar o nervo ciático, tá? Então, gente, o nervo ciático, ele sai das últimas vértebras, ele vai passar aqui pelo meio do glúteo e vai descer até o pé, ok? O que acontece? Quando a pessoa tem uma hérnia de disco, lembra que eu mostrei para vocês? Vamos recapitular. O que é hérnia de disco? É quando rompe o disco intervertebral. Saiu aquela partezinha ali, aquela parte do disco intervertebral, vai comprimir o ciático. O que é comprimir? Presta atenção, o nervo ciático, ele é igual, imagine como se fosse uma mangueirinha. Se apertar, imagine uma mangueira que em volta está apertada. Isso é a compressão no ciático que vai causar dor. E por que a pessoa tem dor irradiada? Porque é a dor do nervo. O nervo pode ocasionar formigamento, ocasionar dor irradiada, enfim, dor em choque, fisgada, agulhada. Tudo isso é uma dor de origem nervosa. Então, o que acontece? Aonde estiver comprimido, a pessoa vai ter a sensação de dor. Então, a pessoa pode ter uma dor ou não na lombar, mas o mais comum é a dor no meio do glúteo. Por quê? Porque lá no meio do glúteo tem um músculo chamado piriforme, e na aula de quarta-feira imperdível eu vou ensinar vocês como que vocês vão
soltar o músculo piriforme, que ele está apertando o nervo. Apertou o nervo, sente dor no ciático, lá no meio do glúteo, e aí pode irradiar. Se a pessoa tem uma artrose também, pode comprimir lá em cima o ciático. Se a pessoa tem uma espondilolistese, que é o quê? É o escorregamento da vértebra, pode escorregar e uma parte da vértebra pode comprimir o ciático, ou se tiver a fratura também. Se a pessoa tiver bico de papagaio, que é a formação óssea, pode pinçar o nervo ciático também. Se a pessoa tiver escoliose, lembra que eu falei para vocês, a escoliose, a pessoa está assim. Então, o ombro está mais alto, a coluna está desalinhada, o quadril às vezes está assim, então pode comprimir o ciático também. Então, vejam que a maioria das patologias da coluna, elas podem causar a dor no ciático. Quem tem patologia pode ter dor local ou dor irradiada. E aí, por isso, gente, da importância de vocês saberem o que vocês têm na coluna e fazer o tratamento certo. E uma das bases do tratamento, para quem tem dor na coluna, é o Pilates, tá? E eu já vou contar para vocês por que inclusive os médicos recomendam Pilates. Vanessa, beleza, mas eu tenho dor na coluna, como que eu sei que eu tenho alguma dessas patologias? Se você fizer um exame de raio-x, ele vai mostrar se você tem artrose, osteófito, escoliose ou espondilolistese. Essas 4 patologias a gente pode ver pelo exame de raio-x. Se você quer ver se você tem hérnia de disco, é apenas uma ressonância, ok? O raio-x, gente, ele não detecta hérnia de disco. Tomografia e ressonância, o mais comum é a ressonância. Vanessa, o que causa dor na coluna? Primeiro, sedentarismo. Então, é comprovado que as pessoas que não fazem exercício, principalmente o Pilates, têm mais chance de ter dor na coluna. Má postura, se você não cuida da tua coluna, fica numa postura inadequada, você tem mais chance de ter dor na coluna também. Patologias, então mostrei ali quem tem hérnia de disco, artrose, bico de papagaio, escoliose, espondilolistese, enfim, tem mais chance de ter dor na coluna, mas isso não significa que a pessoa que tem patologia vai ter dor. Fraqueza muscular que está associada ao sedentarismo. Quando a gente faz o Pilates, nós fortalecemos os músculos posturais e da coluna, e aí a pessoa não tem dor e o estresse. Gente, está comprovado que pessoas que têm um nível de estresse elevado têm mais chance de ter dor na lombar e dor também cervical. Quem é estressado fica assim, ó, tenso, nervoso, tensiona toda a musculatura. Quem se identificou que tem dor cervical, gente, a dor pode até irradiar para a cabeça por conta disso, tá? Amanhã nós vamos falar sobre fibromialgia. Então, a fibromialgia, só para falar bem rapidinho, ela é uma doença que as dores são desencadeadas pelo fator emocional. Aí a pessoa pode se tensionar toda, aumentar a dor, tá, gente? Então, tudo isso pode contribuir com as dores na coluna. Beleza? Então, vai colocando aqui para mim se você tem dor, se você tem patologia, tá? E agora uma pergunta, Vanessa, eu tenho, e o que eu faço? Medicamento e cirurgia resolve? Será que resolve, gente? Pessoal, o que acontece? A maioria das pessoas toma remédio porque é mais fácil, mas continuam com dor. Quem aqui já tomou remédio para dor na coluna e a dor voltou? Ou até mesmo quem já fez cirurgia e a dor voltou? Presta atenção aqui. Gente, os medicamentos e cirurgia, eles não vão resolver totalmente o problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem dor por postura inadequada e por fraqueza muscular. Então, a pessoa toma remédio, o músculo continua fraco, continua com dor. A pessoa faz cirurgia, o músculo continua fraco, ela continua não cuidando da postura, continua com dor. Então, os medicamentos, eles não vão resolver o problema, eles vão trazer efeitos colaterais, vão aliviar momentaneamente, mas depois a dor tende a voltar. E, gente, a cada 10 pessoas, apenas uma é indicado para cirurgia. Então, é pouquíssimos os casos cirúrgicos. E muitas vezes a pessoa vai para a cirurgia e continua com dor na coluna. Por quê? Volto a falar. A pessoa continua com uma postura errada e continua com a musculatura fraca. Então, gente, o que vocês têm que cuidar? Tem que fazer o Pilates, porque é o Pilates que vai fortalecer a coluna, e cuidar da postura, que eu vou falar rapidinho aqui para vocês sobre as questões posturais. Eu quero saber de vocês aqui agora. Gente, quem de vocês
que tem dor na coluna e o médico já recomendou Pilates? Escreve aqui para mim. Os exercícios para fortalecer a coluna vão ser na aula de amanhã e de quarta-feira, tá? E amanhã nós vamos falar sobre fibromialgia, osteopenia e osteoporose. Então, gente, os médicos recomendam Pilates. Se você não fizer, você vai continuar com dor. Então, lembra que quinta-feira você vai ter a oportunidade aí de entrar no programa. Questões posturais, gente. Quem tem dores na coluna por questões posturais, olha aqui. A primeira linha ali em cima, más posturas. Então, você deve evitar fazer muito flexão de tronco. Por quê? Quando a pessoa faz flexão de tronco, que é isso aqui, ó, vou varrer a casa, vou pegar a roupa no cesto, isso aqui força a coluna, tá? Então, o que você deve fazer? Eu já vou mostrar a figura ali de novo. Se você vai varrer a casa e tem dor, aumenta o cabo de vassoura e tenta evitar dobrar mais o tronco. Se você vai estender a roupa no varal, evita pegar a roupa do chão e estender, coloca uma bacia em cima da cadeira para que você evite a flexão, ou até mesmo usa aqueles varaus de chão, que aí você não tem que dobrar a coluna. Quem tem dor na coluna precisa entender que cuidar da postura é parte do tratamento. Se você continuar com as posturas erradas, dificilmente você vai ficar sem dor na coluna. Então, evita fazer esses movimentos exagerados de flexão, porque eles vão sobrecarregar as vértebras, ok? Na hora, gente, presta atenção, na hora de dormir, cuida com a altura do travesseiro. O travesseiro para cervical não pode ser muito alto, não pode ser muito baixo. Ele deve encaixar ali na sua cervical, porque isso vai evitar a sobrecarga, tá? E questão postural para dormir. Evita dormir de barriga para baixo, não é que você não pode, evita dormir. O que alivia? Dormir de lado, com o travesseiro ajustado e, de preferência, se você conseguir e ficar confortável, um travesseiro entre as pernas. E aqui nessa figura está mostrando bem a questão do alinhamento do tronco na hora de dormir, ok? E qual que é o melhor tratamento, Vanessa? Tenho falado para vocês desde o começo da aula que, gente, não sou eu que falo. Os médicos recomendam Pilates, inclusive muitas de vocês já falaram aqui que o médico recomendou. Pilates é recomendado tanto para prevenção e tratamento das dores na coluna. Por quê? Porque o Pilates vai fortalecer os músculos que envolvem a nossa coluna, melhorando aí o alinhamento postural e deixando a coluna mais forte, tá? Várias pesquisas aí que o Pilates ajuda a controlar dor nas costas. Pilates é para prevenção, então se você não tem dor, você vai prevenir, se você tem dor, você vai tratar. Então, quais são os melhores exercícios? Os exercícios de Pilates. Gente, resumindo para vocês, quem tem dor na coluna, você vai resolver 100% da tua dor com duas coisas. Presta atenção, anota aí. Quem tem dor na coluna vai resolver 100% da dor, se você cuidar da postura e se você fizer o Pilates. Por quê? Porque vai fortalecer a musculatura, melhorar o alongamento e mobilidade. Beleza? E lembra, nas aulas da semana gratuita, dentro das próprias aulas eu passo os exercícios de fortalecimento para a coluna, para a postura. Na aula de quarta-feira eu vou mostrar a técnica para liberar o nervo ciático. Então, quem tem dor no ciático não pode perder a aula de quarta-feira, tá bom? Gente, quero saber aqui para vocês, quero saber aqui de vocês quem já respondeu o formulário para concorrer ao sorteio da bola de Pilates. E tem gente perguntando assim, Vanessa, mas em quanto tempo que eu vejo o resultado? Lembra que no começo da aula eu pedi para vocês se comprometerem? Gente, quem fizer aí as 6 aulas da semana gratuita já vai ter resultado a partir da primeira, segunda aula, gente. Muitas de vocês já vão estar sem dor até a quarta, quinta aula. Só que vocês precisam fazer. Gente, não adianta olhar, não adianta ficar assistindo as aulas, tem que fazer. Não consegue fazer tudo? Faz o que consegue, tá? Vou falar sobre o sorteio. Deixa eu só achar minha bola. Perdi a bola. Achei. Pessoal, olha só. Para concorrer ao sorteio da bola, tem algumas regras. Primeira, vocês vão responder o formulário que é enviado no grupo do desafio. Quem já respondeu já está
já está concorrendo à bola. Fica tranquila. E além, gente, de vocês receberem aí, concorrer ao sorteio da bola, vocês vão receber gratuitamente um presente meu. O que é esse presente? Uma apostila completa com exercícios de alongamento e mobilidade, que vocês vão ter para sempre. Quem aí já recebeu a apostila? Então, tem que responder o formulário, que quem não respondeu ainda vai ser enviado novamente no grupo, tá? Vanessa, eu não vi formulário. Tá na descrição do grupo e aguarda que a gente vai enviar novamente. A hora que tiver enviado para todos os grupos, eu dou ok. Não sai da aula ainda. Então, gente, a primeira regra, presta atenção, a primeira regra para concorrer ao sorteio da bola é responder o formulário. Se você respondeu, você já está concorrendo. Presta atenção na segunda regra. A segunda regra, você tem que estar no grupo gratuito na aula de sexta-feira, até o final. Por quê? Principalmente até a aula de sexta-feira, porque na aula de sexta eu vou fazer o sorteio. E aí a gente vai sortear e a ganhadora da bola de Pilates, se ela não estiver no grupo gratuito, eu vou sortear outra pessoa. Então, lembra, não pode sair do grupo gratuito, porque às vezes tem gente que sai sem querer do grupo. Clica lá, aperta sem querer, a gente dá um jeito, manda mensagem no suporte e volta para o grupo. Por quê? Porque se você não estiver no grupo gratuito, você não vai ganhar. Eu vou sortear outra pessoa. Combinado? Então, tem que responder o formulário e tem que estar no grupo. E aí, quando você responde, gente, o formulário, você ganha também uma apostila de alongamento e mobilidade, que essa apostila vai ficar para sempre para vocês, ok? Vanessa, é obrigado a responder o formulário? Não, só se você quiser ganhar a apostila e concorrer ao sorteio da bola. Quando você responde, gente, todas as perguntas do formulário e clica em enviar, vai aparecer um link para vocês baixarem essa apostila. Essa apostila é um presente, ó, é uma apostila completa com exercícios de alongamento e mobilidade que vocês vão ficar para sempre aí no celular de vocês, tá? Então, quem respondeu o formulário, além de concorrer ao sorteio, vai ganhar a apostila completa, tá bom? Não vou mostrar tudo, gente, só para a gente não perder muito tempo aqui. Então, lembra, precisa responder o formulário enviado no grupo, ok? Se você já respondeu, já ganhou a apostila, você já está concorrendo. Não precisa responder de novo. Você me dá ok a hora que foi enviado de novo nos grupos? Está sendo enviado nos grupos, gente. Aguarda, se você ainda não respondeu, que vai chegar o link do formulário lá. Recado importante, gente. Presta atenção aqui. Confiem somente nos administradores do grupo e no nosso número oficial. Nós não fazemos sorteios de vaga oferecendo desconto no programa. Presta atenção. As inscrições para o programa abrem na quinta-feira na aula. Eu não vou mandar mensagem no privado de ninguém oferecendo desconto no programa. Eu não vou ligar para ninguém oferecendo promoção. E a minha equipe não liga para ninguém também falando você ganhou um Pix. Gente, não existe isso. Se vocês receberem ligação, mensagem no privado falando que você foi sorteada para ganhar um Pix, para ganhar uma... Não existe isso, gente. Nós não entramos em contato no privado de ninguém. Nós apenas mandamos mensagem de lembrete das aulas ao vivo e também no privado, caso vocês recebam. Gente, quem faz Pilates em casa é mais feliz. Então, se você aí quer ter uma vida mais saudável, quer ter uma vida mais feliz, pratique Pilates em casa. Aqui eu mostrei lá no comecinho, vou mostrar de novo. Gente, o programa já tem mais de 30 mil alunas que tiveram a vida transformada. Fazer as aulas de Pilates em casa não é apenas fazer exercício, é um investimento na saúde e na qualidade de vida. Quem entra no Pilates em casa elimina as dores, melhora a postura, fortalece o corpo, ajuda a ganhar massa muscular, ajuda no equilíbrio corporal, gente, tem só benefícios. Reduz o uso de remédios, tem aluna que gastava R$300 em remédio, hoje ela não gasta mais, e vocês também têm a oportunidade, gente, de ter esses benefícios. Como? Fazendo Pilates em casa. Então, faz aí as aulas da semana gratuita, tá? Não perde essa oportunidade que eu tô dando para vocês, até porque, lembra, fazer Pilates presencial é muito caro. Vocês estão tendo a oportunidade de fazer Pilates de graça, tá?
tá, gente? E na quinta-feira eu vou liberar vagas para o programa Pilates em Casa. Estão perguntando onde é que está o formulário. Gente, está na descrição do grupo gratuito e a gente está enviando de novo no grupo. Então, aguarda um pouquinho, uns minutinhos. A hora que chegar uma mensagem no grupo, você vai lá que o link do formulário está lá para você responder. Responde todas as perguntas e clica em enviar. Amanhã, na aula de amanhã, gente, nós vamos ter os exercícios de fortalecimento. Vamos falar sobre fibromialgia, osteopenia, osteoporose. Na aula de quarta, sobre artrose. Quinta-feira eu abro inscrições para o programa. E na sexta-feira eu faço o sorteio da bola de Pilates. Falo sobre dor no ombro, dor no joelho, dor no pé, dor no quadril. E a aula de sábado, para encerrar a nossa semana gratuita, vai ser uma aula bem especial de fortalecimento. E aí, a partir de segunda-feira, somente as alunas inscritas vão ter acesso às aulas, tá? Recados importantes antes de finalizar. Não sai ainda. Deixa o like, porque se a gente tiver a meta de likes, eu vou deixar essa aula disponível até quarta-feira. Se você conhece alguém que tem dor na coluna, manda o link da aula para essa amiga ou para alguém para ajudar, tá bom? Coloca aqui para mim se você já deixou o like, escreve aqui. Preciso do meu celular. Fazendo favor. Gente, o link do formulário está indo lá nos grupos, tá? Então, aguarde que todo mundo vai poder responder ao formulário, ok? E para quem está no YouTube, nos vemos amanhã às 18h15. E para quem está começando, eu digo o seguinte, que não vai ser fácil, mas tenha determinação, tenha força, e você consegue. Porque se eu estava ensinando uma cama há quase 3 meses sem fazer nada, minha mãe, que me ajudava, hoje eu já fiz tanta coisa que eu digo, meu Deus, não é eu não. Então, eu só queria dizer isso para as alunas, que elas que estão assim achando que não vai ter resultado. Vai sim, porque se só ter determinação, força de vontade, vocês conseguem, porque eu consegui. Eu posso dizer que eu estava debilitada em cima da cama. Às vezes eu chorava porque não sabia mais fazer. Dopada de remédio, que assim, o corpo cheio de remédio. Então, hoje eu não tomo nada. Nem o remédio que eu tomava para fibromialgia. Assim, eu me sinto muito bem, eu tenho muita disposição, eu gosto de fazer as aulas. Meu corpo, ele pede as aulas. E você sabe assim, em comparação com mais remédio, quando eu tomo 300 miligramas de pregabalina e fora as injeções. Então, assim, hoje eu tenho que agradecer. Eu emagreci, tenho um corpo... Eu tenho 50, vou fazer 56 anos. As pessoas não se tem esse corpo tão bonito. A respiração eu consegui, né? Então, hoje eu respiro assim, do jeito que bem. Então, tudo isso é muito bom. É muito bom. A artrose eu tinha na coluna, tinha no quadril esquerdo, no joelho e ainda no tornozelo também do pé esquerdo e nas mãos. Aí o médico falou pra mim que eu tinha que procurar urgentemente Pilates, só que eu não tinha condição de pagar, até porque eu tava até sem poder trabalhar, né? Uhum. Aí um dia eu mexendo no celular, eu vi aquela semana grátis. Nossa, eu me entusiasmei tanto, e eu comecei, eu posso dizer com toda sinceridade que com uma semana eu já tava vendo o resultado e espalhando pra todo mundo. E, viu, quando você me viu assim, você teve alguma dificuldade? Você falou assim, nossa, será que vai dar certo esse negócio pra mim? Ou você falou, não, eu não tive dificuldade, porque quando eu vi, eu já entendi que ia dar certo. Já entendi logo, assim, já acreditei. E a principal coisa é eu vejo assim muitas pessoas falando, eu não consegui fazer porque eu sinto muita dor. É que nem você fala que a gente vai fazendo aos poucos, né? Daí a pouco você já vai estar no grau avançado, né? Faz hoje, assim, só um pouquinho, e vai avançando. E com o tempo você vai notar a diferença. Não demora muito tempo não, porque comigo não demorou. A semana grátis eu já estava tendo a certeza do que eu queria para minha vida. Mas hoje foi a minha vez de falar e poder dizer a todas as mulheres, e até homem também, que não ficar aí se drogando de medicamentos. Porque até então eu estava me drogando de medicamentos. Eram anti-inflamatórios, mais anti-inflamatórios, e vendo a hora de começar a atacar meu estômago, porque ele é uma flecha no estômago, no rim. E graças a Deus chegou na hora certa, o momento de eu salvar a minha vida e ter uma vida bem saudável, que é o que eu já estou tendo. E vou ainda continuar, cada dia tendo a certeza que vou ficar melhor ainda. E esse é o meu motivo de alegria de estar aqui compartilhando com todas as pessoas, pela alegria que eu estou tendo da vida nova que eu estou tendo. Eu louvo a Deus por ter ligado meu celular na hora certa e ter visto essa semana grátis do Pilates. E eu espero que essas pessoas tenham a mesma alegria que eu estou tendo, e eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho 57 anos, que dos últimos 6 anos da minha vida, é o momento mais feliz que eu estou tendo agora, com o Pilates. Nossa. Que antes eu pegava na vassoura, para passar a vassoura pelo meio, porque a casa não aguentava. Quando chegava na metade, eu parava, não aguento de dor, não aguento. Muita dor no joelho, na coluna, nos ciáticos, era demais. Só vivia de casa para farmácia, tomando injeção, sempre, injeção.
já vivia com o bumbum todo furado, de tanto tomar injeção. Meu Deus. E hoje, eu faço os meus serviços, a minha faxina, subi escada, desço escada que eu não estava mais subindo, mas descendo era um horror para mim. Eu saí, eu tinha que descer a escada, ó, me apoiando. Hoje eu subo correndo e desço correndo. Olha que... Agora eu estou cuidando das minhas plantas, que eu amo. Eu estou cuidando do meu quintal, que eu adoro mexer com a terra. Estou cuidando da minha casa, que eu já hoje comecei fazendo faxina. E tudo. Tudo sem dor. Sem dor nenhuma. Nina, você caiu do céu. Eu falo com todo mundo. Falo mesmo. Ai, que coisa boa. Fico muito feliz. Muito bom. Quando eu chego a me emocionar, viu? Ah, imagina, eu que me emociono de ver aí o resultado que o programa dá pra vocês. Sinta-se abraçada. Ah, imagina assim, se pra vocês é bom, imagine pra mim, né? Ver aí o tanto que o programa muda a vida de vocês. Como eu falo no começo da semana gratuita. E às vezes as pessoas não dão tanta bola, sabe, Carmen? Eu falo assim, gente, essa semana é uma semana que vai mudar a vida de vocês. Não é só semana gratuita, não levem na brincadeira. É verdade.